Muito bom dia a todos vocês que estão nos vendo pelo canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, em Alphaville. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, ou no horário que vocês puderem ouvir e ver esse vídeo, um trecho, são 4 versículos do livro de Efésios, do capítulo 3. Vou ler o versículo 17 até o versículo 20. Irmãos, esse é um trecho da Bíblia que Paulo fala brilhantemente, explica brilhantemente o trabalho do Evangelho, o que o Evangelho traz de transformação na vida das pessoas. Está lá dizendo o seguinte no versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E termina no versículo 20 dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu vou pedir licença a vocês, porque algumas palavras aqui a gente tem que fazer a análise através do original grego. E tem muitas informações aqui sobre isso. Então ele começa dizendo que habite Cristo no vosso coração pela fé. Essa palavra habite no original grego é katoikel. Katoikel significa você habitar definitivamente. Se você, por exemplo, for habitar provisoriamente num flat, uma vez eu fiz uma reforma na minha casa e precisei habitar num flat por 1 mês, 2 meses, então você vai paroikel, que é uma coisa provisória. Aqui é katoikel, é definitivo. Então, para que Cristo habite em você definitivamente, você precisa antes fazer uma operação que é a seguinte: você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessar com a sua boca e crer com o seu coração, para que ele venha habitar definitivamente em você. Posteriormente a isso, você tem que, em paralelo, ou logo em seguida, melhor dizendo, você tem que ficar arraigado e alicerçado. Ou seja, esses dois verbos aqui dão a ideia de você criar uma raiz. E essa raiz é do amor, é um novo padrão. O novo padrão. Esse negócio de padrão é uma coisa interessante. Em 1799, um grupo de cientistas franceses, logo depois da Revolução Francesa, apresentou uma barra de platina como um padrão de metro. Essa barra ainda está existindo até hoje lá em Saint-Cloud, que é uma cidade, uma população, uma cidadezinha de 30 mil habitantes a 14 quilômetros de Paris. Lá naquela época, esses cientistas fizeram o seguinte: você vai pegar a distância do meridiano que passa sobre Paris, saindo do Equador até o Polo Norte, medir essa distância, dividir por 10 milhões, e aí encontraram um tamanho, uma distância, que eles chamaram de metro. Metro também, em grego, quer dizer medida. Então, 1 metro foi convencionado, colocado como um padrão, uma barra de platina com uma combinação de irídio, que está depositada lá, na verdade são 2 barras, estão depositadas lá no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, nessa cidade de Saint-Cloud. Esse é o padrão do método de medida, que facilitou muito depois as situações de medição. Então, aqui Paulo está falando nesse livro de Efésios que o amor ágape, essa palavra é ágape, que é o amor que nós não sabemos amar, somente Deus, ele tem que fazer parte da sua fundação, da fundação que vai construir um edifício que é a sua salvação, a sua vida cristã. A outra palavra que eu quero destacar aqui, que ele diz que a fim de poderes compreender, katalambano, essa é a palavra grega aqui, katalambano. Katalambano significa tem 3, katalambano com todos os santos. E ela tem 3 sentidos. Um primeiro sentido é de conquistar ou alcançar. Se você
lê o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30, diz que os gentios não buscavam a justificação. E eles vieram a alcançá-la. Alcançá-la, aqui foi traduzido por alcançar, quer dizer, vieram conquistá-la, vieram catalambando. A outro sentido é apoderar-se com a mente. Romanos 1,5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão ou não prevaleceram contra ela, ou seja, contra a luz. E o terceiro sentido é apagar. A definição de trevas é que a trevas é a ausência de luz. Então, onde tem luz, e Cristo é a luz, habita em nós, onde você entra com Cristo, você apaga as trevas. Essa equação, irmãos, que Paulo está falando aqui, leva a você a conhecer o amor de Cristo. E esse conhecimento, essa palavra grega, que é a mesma palavra relativa à mesma palavra hebraica, que é iada. Iada é você ter um relacionamento tão íntimo que se torna um, como se fosse um marido e mulher. Para você conhecer o amor de Cristo, e quando você conhece o amor de Cristo, você vai compreender completamente esse volume infinito, porque ele fala em tridimensional, na largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Essa profundidade, somada com essas dimensões tridimensionais, elas são infinitas. O amor de Deus é infinito. E aí é que nós vamos terminar no versículo 20 dizendo, porque aquele que é poderoso é a palavra dunamis, que dá origem à palavra dinamite, e conforme o seu poder, a mesma palavra dunamis, que é dinamite, e que opera em nós. Essa palavra opera energel. Energel é a mesma palavra para energia elétrica. Se você tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica que tem 100 megawatts de potência, ela é uma potência instantânea, parada. Na hora que você caminha com ela, multiplica pelo tempo, então, quilowatt ou megawatt hora, você está produzindo a energia elétrica. Então, a energia é aquela potência disponível caminhando. Então, você já tem disponível em você uma potência que é o próprio Deus habitando em você através do Espírito Santo de Deus, e só vai operar na hora que você agir. Então, isso tudo é um dinamite, é uma revelação enorme, potencial em cima de mim e de você. E é muito importante você compreender isso. Só que, voltando lá no início, a maneira de você exercitar, operar, energizar esse poder que está disponível em você, é você cumprindo todos esse espaço. Em primeiro lugar, você ter habitando em você esse próprio Deus, que é Jesus, através do seu Espírito, a enraizar o amor ágape, que é incomensurável, incompreendido por nós. Se você tem que estar com isso, e você, quando compreende isso, e quando você conhece isso na intimidade, você vai atingir a plenitude de Deus e poder fazer coisas que Jesus, como homem, fez. Esse é o segredo que Jesus, como homem, agiu na terra, para morrer por mim e por você. Como ele nunca pecou, ele foi um homem que nunca pecou, nasceu sem o pecado, ele pôde pagar no meu e no seu lugar, e ele ensinou isso a cada um de nós. E ele disse que nós poderíamos fazer obras muito maiores do que aquela. Então, que você tome posse dessa palavra hoje, no nome de Jesus. Amém? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.